Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta série de vídeos explorando o Windows 2012. Sou Rogério Molina, instrutor e consultor Microsoft, e no tema de hoje falaremos sobre como configurar uma VPN para permitir o acesso externo para a sua rede particular de forma segura. VPN é um recurso muito utilizado por empresas para permitir o acesso de funcionários que estão trabalhando remotamente de forma segura. Através da VPN, você consegue que usuários remotos acessem a rede interna. Ela é muito usada por funcionários que trabalham no modelo conhecido como Home Office, onde o usuário pode trabalhar de casa, acessando todos os seus recursos internos. Isso vai facilitar o acesso a recursos de forma segura e garantir que o usuário tenha uma experiência exatamente igual à que ele teria se estivesse dentro do ambiente. No geral, a VPN usa protocolos de criptografia extremamente avançados, que garantem a segurança durante toda a comunicação. Ao utilizarmos a VPN para conectar o nosso micro externo à rede interna, ele virtualmente será conectado ao nosso ambiente e irá receber um IP da rede interna para que tenha acesso a todo esse ambiente. Durante o processo de conexão do usuário, duas ações são muito importantes para garantir a segurança da transação. Uma delas é o processo conhecido como autenticação. A autenticação verifica se as credenciais da tentativa de conexão são adequadas, são autênticas, se elas existem de fato dentro do serviço de diretório. Ela vai usar protocolo de autenticação para enviar essas credenciais para o cliente do acesso remoto de uma forma que ele seja protegido e evite que alguém no meio do caminho intercepte essa informação e, consequentemente, descubra o seu usuário e senha. Um outro processo muito importante é o processo de autorização. Este verifica se a tentativa de conexão é permitida. Ela vai ser feita através de um serviço de políticas de rede que vai validar se o usuário, mesmo autenticado, tem autorização para poder conectar. Isso vai ocorrer depois do êxito na autenticação. Para garantir que as credenciais serão enviadas de forma segura, são utilizados os métodos de autenticação. O mais tradicional é o uso do protocolo SHAP, que no caso do ambiente Microsoft é substituído pelo MS-SHAP, que já está em sua versão 2. Para autenticação mais avançadas, com o uso de certificados digitais, normalmente utilizaremos o protocolo EAP. Para garantir uma boa implementação de VPN, o ideal é que tenhamos pelo menos os seguintes equipamentos: um Active Directory, que será responsável pela autenticação dos usuários da VPN, o Radius, que será responsável pelo processo de autorização dos usuários através do uso de políticas de rede, o VPN Server, que funciona como gateway para os clientes externos acessarem a VPN, e o VPN Client, qualquer sistema operacional que vai ser utilizado para acessar a VPN. No nosso caso, para evitar o excesso de micros no laboratório e para simplificar o ambiente de testes, iremos juntar o Active Directory e o Radius em um mesmo micro. O nosso laboratório, pessoal, seguirá da seguinte maneira: nós vamos utilizar uma máquina que vai ser chamada de DA-DC, e essa máquina terá o Active Directory e o Radius configurado. Nós teremos uma segunda máquina que vai ser chamada de DA-Edge, que terá duas placas de rede e fará o papel de servidor de acesso remoto, onde nós configuraremos o serviço de VPN. E teremos o DA-CLT, que fará o papel de um cliente externo que tentará se conectar à nossa VPN. Então, vamos conhecer na prática a implementação dessa estrutura. Bem, estou aqui no nosso laboratório. Vou começar pelo micro DA-CLT. Este micro, pessoal, ele vai fazer o papel daquele computador que vai representar uma máquina que está fora da rede, ou seja, o usuário que está na casa dele e que irá acessar o nosso ambiente interno, através da VPN. Então, reparem que é uma máquina workgroup, faz parte do meu domínio, e está aqui com o IP 200.200.200.110, um IP público, que representaria o IP lá da Telefônica, da GVT, o IP do provedor que o usuário escolheu. Aqui só alguns testes para vocês observarem. Então eu vou aqui, por exemplo, acessar um prompt de comando. Vou chamar aqui um prompt. E vou tentar fazer um ping na rede interna. 192.168.200.100, que é o nosso domain controller. Não vou conseguir pingar, porque eu não estou dentro da rede. Eu posso também tentar aqui um mstsc, /v2 pontos, o mesmo IP, 92.168.200.
Opa. Ponto 200.100. Ele também não vai conseguir acessar. Então, não está disponível. Último teste aqui, pessoal, olha só. Eu vou chamar a máquina, tá vendo? Ó, 192, 168, 200, 100. Vou tentar acessar. Ele também vai procurar, não vai achar esse computador, né? Então, vai dar erro, não está achando. Tudo isso porque eu não estou dentro da rede. Então, nós vamos começar a configuração do nosso ambiente, né, de VPN para que eu possa então conectar essa máquina na VPN da minha empresa. Então vamos lá. Eu vou começar, pessoal, configurando o servidor Radius, né, o servidor, no caso aqui, que vai cuidar das políticas de acesso à rede, que vai cuidar da autorização. Então para isso eu vou mudar lá para o servidor Domain Controller, no qual eu vou configurar também o serviço de Radius. Então vamos mudar para o Domain Controller. Aqui no Domain Controller, pessoal, nós vamos habilitar o serviço de Radius, que vai cuidar da parte de autorização. Como eu disse, essa máquina, né, normalmente deveria ser uma máquina específica na rede, mas para evitar muitos computadores no nosso laboratório, eu vou usar o Domain Controller como um servidor Radius também. Então vou instalar o Radius nesta máquina aqui. Para isso, eu venho até o Manage, aqui no Server Manager, vou clicar em Add Roles and Features, ele vai abrir para mim esse wizard. O caminho basicamente vai ser o mesmo que eu usei num vídeo anterior para configurar o NAT, parecido com isso. Então vou aqui avançar, Role Based eu vou selecionar avançar, na tela aqui de seleção do servidor de destino eu vou manter o servidor de ADC selecionado, que é onde eu quero instalar essa função. Então vou avançar, e aí nesse caso aqui, pessoal, eu vou selecionar a opção Network Policy, para que ele possa configurar para mim o serviço de Radius. Então vou adicionar as features necessárias. Então está aqui o Network Policy and Access Service. Avanço. Não tem nenhuma feature específica que eu queira selecionar, então eu vou avançar. E aí eu vou fazer uma configuração rápida do Network Policy. Vou avançar aqui. Vou deixar selecionado o NPS, que é o servidor Radius da Microsoft, o Network Policy Server. Avanço. E instalo. Vamos aguardar a instalação ser concluída para que a gente possa então seguir com a configuração do servidor Radius. Isso pode demorar um pouco também, dependendo do hardware que nós estamos utilizando, né? No nosso caso aqui, a instalação já foi concluída. Vou clicar em Close. Fechamos. Ele tem aqui um informativo, né, que foi feita a instalação com sucesso. Eu posso até tirar essa informação aqui, remover essa task. E agora eu vou configurar o servidor NPS. Então eu vou aqui em Tools. Tenho aqui Tools. E aí eu tenho aqui, pessoal, o Network Policy Server, né? Então vou procurar aqui pelo servidor Radius, tá vendo? Network Policy Server. Aqui, quando nós abrimos o Radius, pessoal, tá vendo? Ó, a função dele basicamente vai ser a de autorizar os usuários. Então, basicamente essa autorização vai acontecer a partir de critérios, como por exemplo o horário que o cara pode logar, a máquina de onde ele pode logar, né? Então para o nosso teste aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no Active Directory, vou deixar esse cara aqui aberto um pouquinho, né? E vou lá no Active Directory criar um grupo, né? Então vou aqui no Active Directory e Use and Computers. Eu já tenho aqui criado, pessoal, criei anteriormente, dois usuários para a gente poder brincar aqui, tá vendo? Então tem aqui o Joanésio da Silva e o Nestor Londrina, né? Dois usuários aqui que vão ser utilizados para esse nosso ambiente de teste, né? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar aqui um grupo. Então, eu vou aqui criar um grupo. Vou chamar esse grupo de VPN. Vai ser um grupo de escopo global e do tipo segurança. E olha que bacana, eu vou no grupo aqui, adicionar como membro o usuário Joanésio. Vou dar um check name aqui. Foi localizado, vou dar um OK. Não adicionarei o Nestor neste grupo. Neste momento o Nestor não irá trabalhar na nossa VPN. O Nestor está com uma certa dificuldade de configurar o seu ambiente lá caseiro, então ele não vai ser autorizado ainda a conectar na VPN até que ele resolva essa questão de conectividade.
Então eu vou deixar só o Joanésio autorizado. Então eu vou usar esse grupo como um critério na hora de autorizar o acesso à VPN. Então como é que funciona aqui o acesso à rede? Eu vou deixar aqui aberto, depois eu posso vir mudar algumas condições. Vou voltar aqui no NPS. E aí, pessoal, olha só que legal. Aqui dentro da configuração, né, como é que eu faço a criação das policies? Eu tenho aqui a opção Policies e eu tenho aqui o Network Policy, onde eu tenho duas policies que por padrão estão negando o acesso ao servidor. Tá vendo? O padrão aqui é acesso tipo negar. Então basicamente essas duas policies são policies padrões que são criadas, né, no Radius e basicamente o critério é que o usuário tem que ser um usuário Microsoft, né? Então ele já vai ter aqui os critérios dele. Então para autorizar os usuários eu vou dizer o seguinte: o usuário tem que pertencer ao grupo VPN para ter acesso à VPN da empresa. Então nesse caso eu vou clicar aqui com o botão direito em cima de Policy, vou criar uma política nova. Vou chamar de acesso a VPN. Vou dar um avançar nessa tela e aí eu vou adicionar uma condição para que ele se encaixe nessa policy. Então aqui eu vou dizer o seguinte, olha só, eu vou selecionar a solução aqui, eu posso aqui ter várias opções de critérios, tá vendo, pessoal? Posso ir, por exemplo, dia e horário, né? Identificar o tipo de classe, né? Questões de saúde do NAP, né? Eu tenho aqui várias alternativas, sistemas operacionais, né? Eu aqui vou fazer uma condição simples. Eu vou dizer que o usuário para se conectar na VPN tem que pertencer ao grupo VPN que eu criei agora há pouco. Então vou selecionar essa opção do User Groups, vou adicionar aqui a condição. Eu vou dizer que o usuário tem que pertencer àquele grupo VPN. Vou dar um OK. Vou dar um OK novamente. Então essa é a única condição que eu vou usar, ou seja, qualquer usuário que pertencer ao grupo VPN atenderá aos critérios desta política que eu estou criando. E sendo assim, vou clicar no avançar e vou dizer que o acesso vai ser garantido. Vou avançar, eu posso escolher aqui o método de autenticação, tá vendo? Podia ser um MS SHAP, pode ser um SHAP, eu posso adicionar um EAP, né? São aqueles métodos que a gente viu agora no slide anteriormente. Eu vou deixar o MS SHAP como padrão e vou avançar. Eu poderia definir algumas configurações, né, específicas e até mesmo eu poderia definir algumas configurações de segurança, né, como um filtro de IP, coisas do tipo, que aqui no meu caso eu não vou definir, né? Então vou avançar e vou finalizar. Então vejam só, se o meu usuário pertencer ao grupo VPN, ele vai atender aos critérios dessa policy e vai se encaixar nela. E a policy diz que é para garantir o acesso. Se o usuário estiver conectando na VPN e não pertence ao grupo VPN, ele não atende aos critérios dessa policy. E automaticamente é remetido para outra policy que vai dizer que ele tem que ser um usuário Microsoft apenas e aí o acesso vai ser negado. Então essa é a condição que eu usei. Poderia criar várias outras políticas aqui para ficar brincando aí, né, com acessos, né, pessoal? Isso vale testar depois. Com relação à parte de estrutura de regra, né, basicamente é isso. Mas o Radius tem algumas particularidades importantes que eu tenho que complementar. Dentre elas, a primeira é que eu preciso registrar o Radius no Active Directory para que ele funcione corretamente. Mesmo ele estando configurado no Domain Controller, é necessário que eu registre o serviço. Para isso, eu vou aqui em cima no servidor, vou clicar com o botão direito e vou registrar esse serviço aqui no Active Directory. Ele vai confirmar essa informação para mim. Eu vou dar um OK, dizendo que está confirmado, está autorizado o servidor. E eu preciso ainda, pessoal, configurar o nosso servidor VPN como um cliente Radius. Para isso eu venho aqui nessa aba e vou selecionar a opção Radius Clients, que está aqui. Aqui em Radius Client eu vou ter que informar o nome do servidor de VPN, ou seja, o VPN Server, que no nosso caso vai ser o DA Edge, que está configurado com o IP 192.168.200.102. Então eu vou aqui no Radius Client, vou dar um botão direito e vou clicar aqui em New. E aí, pessoal, vou informar aqui o nome amigável dele. Vou colocar aqui VPN Server. E vou informar o IP ou o nome dele. Vou informar o IP aqui, 192.168.200.102. Posso até verificar se ele está resolvendo direitinho o nome. Tá aqui, ele está encontrando ele, vou dar um OK. E eu tenho que informar aqui o que a gente chama de um Share Secret, né? Então, o Share Secret, na verdade, é uma senha, pessoal, que eu vou utilizar para conectar esse meu cliente ao servidor Radius, para conectar o servidor VPN ao servidor Radius. Então, eu vou informar aqui uma senha simples. Qualquer senha aqui, uma chave só. E vou dar um OK.
Então já informei aqui que esse vai ser o nosso servidor VPN, né? Ele é um cliente Radius agora. Por enquanto aqui no Radius é tudo que eu preciso fazer, pessoal. Então eu vou fechar aqui. Antes de mais nada, pessoal, o que é importante aqui? Quando a gente fala, né, de uma estrutura de VPN, eu tenho que lembrar de alguns outros critérios importantes. Então, antes de mudar a tela VPN, vamos pensar numa coisa interessante. O meu cliente vai se conectar à rede interna. Ele precisará receber um IP para estar na rede interna. Esse IP pode ser feito de maneira automática ou de maneira manual. Fazer de maneira manual é muito trabalhoso, né? Vai depender muito do usuário. Então, antes de mudar para o Edge, eu vou acrescentar um recurso legal aqui. Eu vou acrescentar o DHCP. E aí vou configurar o DHCP para que ele entregue esse IP para o meu cliente. Então o que eu vou fazer aqui? Vou em Manage, aqui mesmo no AD, né? Vou adicionar uma role e vou aqui avançar em Role Based. Vou selecionar o DADC e vou aqui usar o DHCP. Isso não é necessário, pessoal, para VPN, mas é útil na hora da configuração para evitar que você tenha que ficar configurando manualmente os IPs no cliente, né? Então vou adicionar aqui as features. Vou avançar, não precisa de nenhuma feature extra. Aqui um resumo do DHCP, uma confirmação dele e eu vou instalar. Então vamos aguardar a instalação para que elas concluam. Com a instalação concluída, eu já vou aqui fazer o Complete DHCP Configuration para configurar o DHCP e vou criar aqui um escopo bem simples, pessoal. Vou avançar, vou informar aqui a credencial que tem poder para autorizar o DHCP no AD, vou deixar administrador mesmo, né? E vou dar um commit aqui para finalizar isso. Vou dar um close. Eu vou clicar aqui no close novamente. Pronto, o DHCP está configurado. Agora, pessoal, eu venho aqui em ferramentas e vou configurar o escopo DHCP. Então aqui na tela o DHCP, eu vou selecionar aqui, vou expandir o servidor, tem aqui PV4, vou criar um escopo simples, tá? O botão direito, novo escopo, vou avançar, vou colocar aqui escopo VPN, o nome é só nome, né, pessoal? Avanço, vou informar aqui 192.168.250 até 192.168.200.100. Vou deixar a máscara padrão e vou avançar. Não tem nenhuma exclusão, avanço. Aqui eu vou deixar o padrão também de troca de nome. Posso mudar isso depois da DHCP, mas vamos deixar isso para um outro assunto. E eu vou configurar aqui já algumas opções. Vou informar aqui o Default Gateway 192.168.200.102, que é o nosso Edge. Isso também fica a critério de cada um, né? Na VPN, se você não informar o gateway, ele vai usar o seu gateway local. Se você informar o gateway, ele vai usar esse gateway para sair para a internet. E automaticamente, quando da sua casa você se conectar na VPN, o seu cliente perde o acesso à internet local e passa a sair pela internet da empresa. O que seria bem mais seguro, né, pessoal? Mas se você remover isso, ele vai continuar usando a sua internet. Vou avançar. Ele já identificou aqui o DNS. Beleza. Não tem que informar o WINS. Tá? E já vou ativar o escopo. Ponto. Tá aqui, finish, já está configurado aqui bonitinho o escopo. Então, beleza, pessoal, veja que aqui o address pool está configurado, não tenho nenhum IP entregue para ninguém ainda. Vou deixar ele minimizado, já eu volto aqui de novo para mostrar para vocês. E agora sim eu vou mudar para o Edge, né, para o DC Edge, para o DA Edge, para a gente poder continuar o nosso trabalho de configuração. Então vamos trocar de servidor. Bem, aqui já no DA Edge, pessoal, nós vamos começar a configuração do servidor de VPN. Então essa máquina já tem um nome, já está no domínio e tem as duas placas de rede já configuradas, tá vendo? A placa LAN e a placa WAN, que tem o IP público que aponta para a internet. Então agora eu vou começar a instalação do servidor de VPN. Então para isso eu vou aqui em Manage, vou aqui adicionar uma role para poder abrir aqui o Wizard, tá vendo? E aí eu vou começar a instalação. Então aqui avançar, Role Based avança, seleciono o servidor e avança. E aí na telinha aqui de Roles, né, eu tenho aqui o tal do Remote Access, que eu vou selecionar. Ele pede para que eu confirme algumas features, né, só vou confirmar aqui adicionando as features. E vou avançar novamente. Na parte de features eu não tenho nada mais para adicionar, então eu vou avançar.
ele começa a configuração, a pré-configuração do Remote Access, né? Então eu vou avançar novamente e vou deixar marcado aqui o Direct Access e a VPN. Vou avançar, vou dizer aqui que ele pode restartar se necessário for e vou pedir para instalar. Então estamos instalando o serviço de Remote Access do VPN Server para que a gente possa fazer a configuração da VPN. Então vamos aguardar a conclusão do processo para que a gente possa fazer a configuração do serviço de VPN. Bem, concluída aqui a instalação, pessoal, vou dar um close aqui. E agora a gente começa a configurar o servidor de VPN. Então eu vou aqui em Tools, vou aqui em Remote Access, Routing Remote Access, né? Vou clicar aqui e eu vou nessa telinha aqui configurar a minha VPN. O processo é muito simples, pessoal. Eu basicamente vou aqui nas propriedades, né? Vou dar um botão direito e vou aqui, ó, Configure and Enable Routing Remote Access. O mesmo processo como se eu fosse configurar o NAT. Configuro e eu vou avançar. Aqui eu já poderia direto fazer, tá vendo, ó, a parte de wizard da VPN, né? Mas eu vou fazer de uma forma um pouco mais manual para ficar até mais fácil de visualizar o que estamos fazendo. Então vou aqui para o Custom, vou avançar, vou selecionar aqui o VPN Access e vou avançar. Poderia selecionar outros, né? NAT, LAN Routing, vou avançar. Finalizo e deixo ele fazer a configuração do serviço para nós. Vou dizer que o Routing Remote Access Service está pronto para uso, preciso startar o serviço. Vamos aguardar. Está subindo, né, pessoal, o serviço. E agora eu vou finalizar. Vamos aguardar aqui o processo. Pronto, está finalizado aqui. Vejam que ele já ficou verdinho. E eu posso expandir aqui a estrutura, tá vendo? Ó, basicamente ele já está configurado, né? Ó. Então se eu clicar aqui com o botão direito no servidor e vier em propriedades, reparem que ele já tem a configuração feita. O roteador já está para demanda, né? E aqui o Remote Access Server já está configurado. Agora aqui na sequência eu vou em Security e eu posso escolher se a autenticação, né, vai ser feita via servidor de acesso remoto, mas no nosso caso eu vou via Radius, então eu vou abrir aqui e vou mudar para Radius. Eu tenho que configurar aqui o servidor Radius, pessoal. Vou então adicionar o nome do servidor, vou colocar aqui o IP ou o nome, tanto faz, e aquela chave secreta. Vou dar um change aqui. Vou informar minha chave secreta, uma senha, né, que eu coloquei. Vou dar um OK, OK, OK. Eu estou com isso transformando o meu servidor de acesso remoto em um cliente Radius para que ele possa então olhar as policies que foram criadas lá. Se eu quisesse fazer a parte de contabilidade, né, parte de log, eu também poderia usar aqui essa opção. Seguindo na configuração, pessoal, aqui na guia IPv4, eu tenho que informar o método pelo qual eu vou fazer a entrega dos IPs dos meus clientes. Eu vou fazer isso via DHCP. E eu vou dizer para ele que o DHCP que ele vai utilizar está associado à mesma rede da LAN. Ou seja, ele pode olhar na placa LAN e ele vai encontrar um DHCP. Ele vai então fazer uma reserva para mim de alguns IPs para esses clientes que a gente vai utilizar. Aqui eu vou dar um OK. E ele vai atualizar a informação aqui e configurar o nosso servidor para funcionar como VPN Server. Pronto, pessoal, já está configurado. Agora eu venho aqui em Ports. Veja que eu tenho as portas SSTP, né? Ó. Eu tenho aqui as portas PPTP, eu tenho várias portas aqui. Cada porta dessa, ela representa uma conexão específica, pessoal. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou configurar minha VPN para suportar só conexão PPTP. Então, eu vou aqui em portas, vou em propriedades. Eu vou começar fazendo o seguinte, ó. Não vou usar IKE. Então, eu vou configurar. Eu vou zerar aqui, ó. Vou dizer que sim. O SSTP também eu não vou usar. Depois a gente vai falar um pouquinho de Direct Access no próximo vídeo. Então, a gente vê isso depois. Yes. L2TP eu também não vou usar. Não vou trabalhar com certificado digital nessa demonstração. Então, eu vou zerar. E a PPTP, eu vou usar apenas 10 portas. Então, eu vou colocar aqui 10 portas. Dica, pessoal.
tenham sempre certeza de que essa opção aqui, ó, Remote Access Connection, está flegada, porque é ela quem vai determinar que essa porta é PPTP ou L2TP, não importa, ela suporta acesso a VPN. Se essa opção estiver desativada, a sua porta vai estar disponível só para roteamento e não vai ser usada pelo server, VPN Server, para fazer o acesso remoto, tá? Então é importante deixar ela sempre flegada. Vou dar um OK, Yes e OK. Pronto, está aqui configurado. Estamos aqui com essas portas, então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conexões que eu posso usar, ou seja, são 10 conexões simultâneas para VPN PPTP que eu posso usar neste caso. Vou voltar um pouquinho no DC1 para mostrar uma coisa para vocês, pessoal. Aqui de volta no DC, eu vou abrir aqui a console DHCP, né? Vou selecionar aqui o Address List, né? Vou dar um refresh aqui, pessoal. E observe o seguinte, olha só, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 reservas de IPs feitas pelo RAS, pelo Remote Access Server. Ou seja, quando eu defini a quantidade de portas, o RAS já veio aqui no DHCP e fez uma reserva desses IPs que serão fornecidos aos clientes que se conectarem à VPN. Isso porque eu disse lá que usaria DHCP para esse processo. Era isso que eu queria que vocês observassem aqui dentro do DHCP, ok? Vamos voltar para o servidor de VPN para validar que as configurações estão ok. E então passaremos agora para os testes no cliente. Então só voltar lá no servidor para dar uma confirmada nas configurações. Bem, aqui já de volta, pessoal. Então, vejam que está tudo configurado bonitinho, né? As interfaces estão aqui, as portas também. Então, basicamente a nossa VPN está configurada. Então agora cabe a nós, administradores, configurarmos o nosso cliente para que ele faça a conexão. Então eu vou selecionar o nosso cliente, né, o nosso servidor cliente para isso. Vou mudar lá para o nosso DA CLT. Então vamos fazer a troca de máquina novamente. Estamos de volta aqui no DA CLT, como vocês podem observar. E aí, pessoal, tá aquelas mensagens de erro, eu vou cancelar tudo aqui. Não vou usar esses testes por enquanto. E vou configurar uma conexão. Então, para isso, eu vou abrir aqui o painel de controle. Control Panel. Vou aqui em Network and Internet, Network and Sharing Center, e vou setar, né, fazer um setup a new connection or network, né, vou criar uma conexão nova aqui. Nesse caso aqui eu vou usar o Connect to a Workplace, que é para setar um dial-up ou uma VPN, e vou avançar. Aqui eu respondo que eu vou usar a minha internet para conexão de VPN, e que eu configurarei isso depois, não importa isso para nós. Vou informar aqui, pessoal, o IP externo do meu Edge, o IP externo do meu roteador, lá no nosso caso aqui, o 200.200.102. E posso aqui informar, né, um nome para essa conexão, VPN Green, por exemplo. Como eu não vou usar Smart Card, né, não vou permitir que outras pessoas usem essa conexão, eu vou dar um criar. Ele vai criar aqui para mim. Já até mostrou aqui a VPN, tá vendo? Olha só, que legal. Isso aqui no caso, claro, do Windows 8 ou do Server 2012, né, pessoal? Se fosse uma versão 7, ele apareceria um pouco diferente. Eu poderia visualizar essa opção aqui no Change Adapter Settings, tá vendo? Ó? Na placa de rede, né? Tem aqui a minha placa de rede, aqui a VPN. Vou clicar duas vezes e vai mostrar para mim o VPN, né? Ó. Aqui, pessoal, eu posso fazer alguns ajustes. Tá vendo que está como IKE o protocolo? Então, vou entrar aqui no botão direito, vou selecionar propriedades, para que ele abra a propriedade para mim. Aqui nas propriedades, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui em Security, que está com o tipo de VPN automático, e vou mudar isso já direto para PPTP, mesmo porque eu não vou usar os outros, né? E vou aqui, ó, permitir, né, uma coisa importante, pessoal, que a autenticação seja feita por MS SHAP, por Microsoft SHAP, tá? Nós não vamos usar aqui, né? Cuidado, não deixa aqui o EAP, porque eu não tenho o EAP configurado. Vou usar o SHAP, tá aqui configurado. Então essa é a informação do cliente, para que ele saiba como se conectar ao servidor. Vou dar um OK. E agora eu vou clicar duas vezes e vou tentar a conexão. Eu vou começar aqui, pessoal, tentando a conexão com o usuário Nestor. Lembra do Nestor, que estava com uma dificuldade tremenda na VPN? Vamos tentar o Nestor aqui, né? Ó. Então, vou usar o Nestor com a senha dele, Nestor, lá que é o password, né?
e vou dar um OK. Ele vai tentar conectar e vamos ver o que acontece, pessoal. Vamos aguardar. Aqui, pessoal, até fazer um ajuste, ó, na verdade, ele deu um erro de conexão, mas observando aqui eu vi que eu informei errado, né? Vou ter que colocar aqui a correção, na verdade o IP correto é o 200.200.200.101. OK, e vamos de novo tentar a conexão com o Nestor, né? Agora apontando para o IP certo. Então eu vou informar aqui Nestor com a senha dele e vou dar um OK. E vejam que, nesse caso, ele me retornou agora um erro 812, dizendo que a conexão não foi, né, ela foi evitada, foi negada, porque uma política configurada no RAS impediu isso, né? Ok, vamos tentar com o Joanésio para a gente ver, pessoal, se funciona. Então vamos fazer a tentativa agora usando o Joanésio. Então vou informar aqui o nome do Joanésio, que é o J. Silva, e vou informar a senha para a conexão. Ele está enviando a solicitação. Eu estou conectado. Ok, aqui o acesso limitado é porque eu não estou na internet lá na máquina. Mas vejo que eu estou conectado na VPN. Então vamos fazer alguns testes aqui agora conectados à VPN com o Joanésio, pessoal. A primeira coisa que eu vou tentar fazer vai ser aquele // 192.168.200.100. E vejam que ele abriu lá o servidor, tá vendo? Estou dentro da rede lá naquela máquina agora, tá vendo? Antes eu não conseguia fazer isso, né? Se eu tentar aqui agora, pessoal, também um prompt de comando e tentar pingar aqui, ó, 192.168.200.100, agora eu consigo pingar. E o mais legal, se eu tentar aqui mstsc /v2 192.168.200.100, ele vai pedir aqui as credenciais e eu consigo informar aqui, né, a minha credencial qualquer, como administrator, por exemplo, né, e a senha password para conectar naquela máquina. Vou responder yes aqui ao certificado, né, pessoal? E ele vai fazer a conexão para mim lá na rede interna. Vejo que eu estou conectado aqui dentro. Legal, né? Muito bem, pessoal. Então aqui eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou fazer um sign out aqui. Voltei para minha máquina. E aí tudo isso, pessoal, eu consegui porque a minha conexão com a VPN está funcionando, né? Está ativa aqui, né, pessoal? Então, nesse caso aqui, eu vou desconectar, tá vendo? Vou clicar aqui, vou desconectar, desconect, e vou tentar fazer isso novamente. Vou aqui tentar um passo básico, tá vendo? Não consigo mais porque estou fora da VPN, então todos aqueles testes já não valem mais, tá? Então, isso é a demonstração de que a VPN funcionou direitinho. Mas, coitado do Nestor, né, pessoal? Por que o Nestor não conseguiu conectar a rede? O que aconteceu com o pobre do Nestor Londrina? O Nestor, na verdade, não conseguiu conectar a rede porque no momento em que nós criamos a regra de VPN, vou voltar aqui lá para o servidor Radius, né, para a gente ver isso, nós definimos que o Nestor deveria, né, qualquer usuário para conectar a VPN deveria ser participante do grupo VPN. Vocês devem se lembrar desse detalhe aqui na regra, né? Então, na verdade, nós viemos aqui em ferramentas, Network Policy Server, e na criação da policy, né, aqui em Policies Network, eu disse que a condição, né, seria que qualquer usuário que tentasse a VPN fosse participante do grupo VPN. E o Nestor não é participante do grupo, por esse motivo ele está sendo limitado. Então, como é que eu faria para permitir o acesso do Nestor à VPN? Bastaria eu lá no usuários e computadores do Active Directory adicionar o Nestor ao grupo também. Então, eu vou aqui no Nestor, vou adicionar ele ao grupo VPN, vou dar um check name, ok, e vou testar novamente. Vamos mudar novamente lá para o servidor. Vou conectar novamente aqui, pessoal. Então aqui, primeira coisa, eu vou clicar com o botão direito, né, para limpar a credencial que está em cache. Aí eu vou clicar novamente, vou dar um connect,
e vou aqui informar Nestor e a senha do Nestor. E agora o Nestor ele atende aquelas condições que nós estabelecemos. E aí, consequentemente, ele consegue conectar também. E tudo acontece com ele da mesma forma que aconteceu com o outro usuário. Veja que agora, conectado à VPN, eu posso ter acesso total dentro da minha rede. Muito bem, pessoal. Com isso, nós encerramos mais um vídeo da série Explorando o Windows 2012, onde nós demonstramos aqui como configurar uma VPN no Windows Server usando um protocolo PPTP. Aguardo vocês num próximo vídeo. Até mais!